Shalom, shalom, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o Beit Midrash Livre. E aqui nós estudamos temas relacionados à tradição judaica clássica com um olhar racionalista. E esse estudo é um estudo de Parashat Shavua, ainda falando da Parashá Metzorah. Como nós falamos na semana passada, existem anos em que a Parashá Metzorah e Tazria são lidas juntas. Mas este não é um ano assim. Neste ano os temas são lidos em separado, o que permite muitas vezes analisar os temas mais, inclusive, de perto. E nesta oportunidade nós vamos falar especificamente da purificação da Nidá, né? Vamos entender o requerimento da Torá. Nós sabemos que, de acordo com a Halachá, uma mulher casada tem que mergulhar em um banho ritual que é chamado de mikveh ou mikvah, depois que o período menstrual acontece. Tecnicamente, a Halachá ela pede que isso aconteça após o período de 7 dias. Mas, se você for observar a prática, você descobrirá que é cerca de 12 dias depois. E o motivo dessa prática são takanot, ou decretos rabínicos que ocorreram de 1700 para frente. Se destacam 3. Takanat Rabbi Tzadok, Minhag Benot Israel e Minhag Rabbi Zera. Esses 3 takanot foram promulgações dos costumes que nós vemos serem praticados depois desse período, depois de 1700. Significando que antes disso não era assim. E aí, o que esses decretos fizeram, qual teria sido a lógica por trás disso, é que eles pegaram as regras de Zivá, do Zav, da Zavá, que são as regras de fluxos corporais, que não necessariamente tem que ver com Nidá, mas tem similaridades, e eles misturaram, eles associaram, eles mesclaram o conceito de Zivá, as regras de Zivá, com as regras de Nidá, resultando no que nós temos hoje. Resultando nesta, digamos assim, regra estendida. E a literatura halakhica caracteriza a prática, a prática simples, não a prática alterada de 1700 para frente, mas a prática simples, como uma mitzvah deoraita. Quando uma mitzvah é considerada deoraita, quer dizer que ela é considerada da Torá, portanto, de obrigatoriedade máxima. E, portanto, no Shulchan Aruch, Ilhot Nidá Yoredea 197, nós lemos o seguinte: Enanidá vehazavá vehayoledet olot metumatan belot vilá shafil achar kama shanim chayav karet abaa el achat mehen ela im ken tavlu karaui bamikveh araui. Então a regra do Shulchan Aruch, de certo modo, claro. Uma nidá, se referindo a menstruante, ou um zavá, uma pessoa com fluxo, no caso aqui está falando da mulher em específico, mas é qualquer pessoa, ou uma yoledet, uma mulher que acabou de dar à luz, não pode deixar o seu estado de impureza sem mikveh, sem a imersão. Deixar quer dizer deixar de observar as restrições aplicáveis à pessoa no estado de impureza ritual. Mesmo anos depois, se fosse o caso. Qualquer homem que tiver relações com essa mulher, que mesmo anos depois ela não fez o rito de mikveh, ele incorre em karet, ou seja, ele violou o preceito, digamos, direto da Torá, a menos que ela tenha ido corretamente no mikveh. Mostrando que essa impureza não sai da pessoa, a menos que ela faça o rito. É isso que o Shulchan Aruch quis perpetuar. Então a posição rigorosa da lei judaica, e nós por enquanto só estamos lendo a coisa, vamos entender a coisa, ela mascara um fato interessante para a leitura atenta. A Torá mesma, ela não faz nenhuma menção de que uma nidá tem que ir no mikveh. Isso, muita gente que fala sobre isso não tem a menor ideia disso. E quem sabe pouco sobre isso e quer se informar melhor, devia estudar os livros de Chaya Katz. A doutora Chaya Katz é uma das especialistas nesse assunto, tem livros publicados sobre isso. E, inclusive, nós utilizamos o termo imergir no mikveh, ou imergir na água, justamente porque ela aponta que é assim que deve se referir à questão. Pesquisas relacionadas o fato de que mikvaot foram uma invenção do período do Segundo Templo. Isso não é uma tradição que vem dos israelitas antigos.
Mais um detalhe importante. Mas não é o tema para hoje. Para hoje, entendimento da Ilhot Nida. Então, do que nós estamos falando? De impurezas, de fluxos corporais, em geral, e os rituais de purificação, tal qual registrados no Sefer Vaikra. Sefer Vaikra, capítulo 15, é o livro que enumera uma série de impurezas rituais baseadas em fluxos genitais, para homens, para mulheres, e aí diz como cada pessoa se purifica no livro. Primeira menção é do Zav, feminino, Zavá. O Zav se refere à pessoa que teve um fluxo seminal qualquer, pode ter pego uma doença sexualmente transmissível, muitos atribuem, por exemplo, a gonorreia como uma das causas desse fluxo. E aí ele teria que, para se purificar, esperar 7 dias e isso, 7 dias, que fique claro, é depois que o fluxo para. Enquanto o fluxo acontece, a pessoa é ritualmente impura. Daí o fluxo para. Tem que esperar 7 dias. Se o fluxo voltar antes de completar 7 dias, volta a contar tudo de novo. E aí depois que para de vez, daí conta 7 dias. E depois dos 7 dias, se não tiver voltado mais, aí sim ele lava as roupas e banha o corpo em água chamada de Maim Chaim, que quer dizer água corrente. A frase quer dizer água viva. E aí vem daquela explicação que nós já proporcionamos por aqui, que é a ideia de que na Bíblia hebraica vida é movimento. Não é portanto, uma acepção nem mística, nem biológica. Não é? Vivo não é o que tem os órgãos vivo, e também vivo não é tipo uma entidade mágica ou fantasmagórica viva. Não é uma força humana, nada disso. É simplesmente o fato da coisa estar se movendo. Então a água corrente é chamada água viva. E aí a pessoa só consegue se purificar se mergulhar em água viva, em água corrente. E daí ele traz uma oferta, né? 2 rolinhas ou pombos para expiação. E, além disso, o Zav era alguém descrito como capaz de tornar impuro, ritualmente impuro, alguma coisa que ele tocasse ou sobre o que ele sentasse ou deitasse, e quem tivesse em contrato com o objeto que o Zav contaminou, ficava impuro, e aí devia lavar as roupas, se banhar e esperar o anoitecer. Depois, nós temos algumas emissões seminais que não são associadas a uma doença específica, e aí, ou seja, são associadas à atividade sexual normal, e também esta deixa a pessoa ritualmente impura naquela mesma noite em questão. E aí a roupa, de novo, tem que ser lavada, e aí, portanto, o homem ou a mulher que tiverem relações sexuais tem que se purificar e ficam impuros até a noite, até aquela noite. E aí nós temos a menção da Nidá. Então veja, o Zav é mencionado no primeiro verso até o 15. As emissões normais do verso 16 ao 18. E aí a Nidá do verso 19 ao 24, isso tudo dentro da Parashá, né? Parashat Metzorah. E aí, a Nidá é, como sabemos, a mulher que tem o seu período menstrual, ela fica impura por 7 dias durante todo o período, mas após terminar. De novo, é o mesmo sistema. Enquanto tem o sangue da menstruação, é ritualmente impuro. Quer dizer o quê? Não vai no templo. É isso que quer dizer. Só isso que quer dizer. E aí, parou isso daí. Então, parou, conta 7 dias. Então, como no caso do Zav, daí é a associação. Só que é o seguinte, a Torá não prescreve nenhum processo de purificação quando fala disso. Ela diz, inclusive, para surpresa, né, de que se um homem tiver relações com a mulher nesse período, ele recebe a impureza dela, significando dizer que ele fica impuro por 7 dias como ela. E aí diz que se uma pessoa tocar nela, fica impuro até o anoitecer, não por 7 dias. E no texto não tem nenhum processo de purificação prescrito em nenhum dos casos. E aí se diz que qualquer objeto com o qual a mulher entrar em contato fica ritualmente impuro, significando, portanto, que dependendo do objeto ele tem que ser lavado numa tevilá, e dependendo do objeto tem que ser quebrado, se for barro, alguma coisa assim. E aí qualquer pessoa que entrar em contato com o objeto também fica ritualmente impuro até a tarde, até aquele dia. E aí tem que se lavar as roupas, e à noite está liberado. E aí nós temos novamente a Zavá, no verso 25 ao 30, e aí especificamente falando da mulher que tem um fluxo anormal. Nesse caso aqui, fala que para se purificar ela tem que esperar 7 dias depois do fluxo ter cessado, trazer
as ofertas, né? Rolinhas, pombinhos e tal. E não há menção também de ela ter como dever ir mergulhar-se em água. Apenas avisa que o que ela tocar fica ritualmente impuro e quem tocar os objetos fica ritualmente impuro por um dia. E ele ou ela, né? Então tem que lavar as roupas, banhar-se em água e aí fica impuro novamente à noite. Então, nós somos convidados com esses detalhes, esses paralelos, tudo isso, a olhar uma espécie de esquema sendo montado aqui. E fazendo isso, você consegue perceber princípios. Em primeiro lugar, tanto para homens quanto para mulheres, existem dois tipos de impureza chamada então genital. Uma regular, que é no caso a ejaculação ou a menstruação, e uma irregular, que é aquilo que torna o homem zave e a mulher zavá. E nós temos então uma estrutura que permite discutir as duas emissões irregulares em paralelo com as regulares. A purificação da emissão irregular requer uma oferta de expiação, note aí. Se presume que isso ocorre porque a Torá havia uma possível conexão entre a doença e o erro causado para causar a doença. Ou seja, de que houve ali ou uma promiscuidade ou algo relacionado a isso. O que, ao contrário da crença popular, era muito comum no mundo antigo. Eu digo isso porque se imagina pessoas do mundo bíblico que vivendo na era bíblica como, sei lá, romantizam, a religião romantiza em cima desses personagens, como se as pessoas que viveram no mundo bíblico não fossem como as pessoas hoje em dia, por exemplo. E não parece ser este o caso, e nem mesmo as evidências arqueológicas apontam nessa direção, muito em contrário, na verdade. E além disso, os fluxos anormais são os que exigem um período de espera de uma semana para garantir que a doença parou, porque eles não tinham, veja, meios de tratar a questão. Então esse era o meio. Esperar que a coisa parasse, que o corpo vencesse de algum modo. Então esse é um princípio. Outro princípio é que essas impurezas genitais masculinas exigiam a lavagem como parte do processo de purificação. Então é o fluxo anormal que torna necessário a imersão em Maim Haim, em água corrente. A emissão seminal, quando se fala disso, ela, portanto, é um fluxo normal, ela diz que qualquer água é aceitável. Ela não especifica que tem que ser Maim Haim. Note isso, né? Note isso. E, novamente, para uma mulher se purificar das suas emissões, não era necessário ela lavar. Então isso é digno de nota. Nidá seria automaticamente pura após 7 dias de término do fluxo, e Zavá é automaticamente pura após 7 dias final do fluxo. O texto não manda ela lavar nada. Segundo ponto aí, quando nós fazemos essa comparação em paralelo. Um terceiro princípio é o que nos mostra que essa impureza de entrar em contato com uma dessas pessoas era uma impureza neutra em termos de gênero. Um homem que tivesse intimidade com uma nidá contraía, por assim dizer, a nidá. E aí o texto simplesmente diz que ele tinha que esperar 7 dias. Por outro lado, a mulher que fosse íntima de um homem e recebe a impureza dele, recebe a impureza da emissão seminal. E aí, qualquer pessoa, homem ou mulher, que entre em contato com algo que se tornou ritualmente impuro, por quaisquer desses casos, fica impuro pelo resto daquele dia, não é? O seu corpo e as suas roupas. Então, voltando para a questão da nidá e da zavá, o que nos parece claro, a partir do texto da Torá, é que não há necessidade das mulheres ritualmente impuras, que tenham fluxo, que façam imersão em água de qualquer tipo, pelo texto. Se você recebe o texto, te dou o texto, você lê o texto. Então, rabinos como Zev Farber especulam que isso pode ter sido assim devido a uma realidade social segundo a qual homens visitavam o templo ou o altar, de acordo aí com a época, com mais frequência do que mulheres, e portanto os padrões de pureza ritual para eles seria maior. No entanto, uma vez que se reconhece que as leis sacerdotais obrigavam homens e mulheres a trazer ofertas e os sacerdotes e levitas faziam todo tipo de oferta, não era a pessoa que fazia, essa especulação pode ser um equívoco. O próprio rabino Farber reconhece. Mas a conclusão seria que a Torá descreve os requisitos de purificação para cada caso de fluxo genital nesse capítulo e menciona a lavagem várias vezes. Se a nidá ou zavá exigisse lavagem, a Torá teria dito explicitamente, ou seja, não se pode dizer que o redator não quis colocar ou tal, porque o tema está em voga.
é mencionado em outros casos ali em paralelo, e todos os indícios são que foi o mesmo redator que fez esse texto. Portanto, quando ele disse que não precisava ter lavagem na Nidá e na Zavá, os casos femininos, ele sabia o que estava falando. Ele não deixou escapar. Então, isso é uma evidência interessante para nos levar a pensar a questão do ponto de vista do texto da Torá. Isso, portanto, é uma primeira parte da nossa reflexão a respeito do entendimento deste tema de acordo com a Torá, que é o que pretendemos aqui. Muito bem. Então, se você está me ouvindo até aqui e você ainda não curtiu o vídeo, então curta, não custa nada, é só clicar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, para que você continue acompanhando estudos aqui no Beit Midrash. Então, uma segunda parte da nossa reflexão fala a respeito de se criar o requisito de imersão para mulheres no judaísmo rabínico, que, portanto, é um outro fenômeno distinto do da Torá. No nosso judaísmo herdado dos sábios, o judaísmo chamado rabínico, nós temos certeza de que é entendido que as mulheres têm que fazer imersão depois dos períodos. Agora, o que é relevante para nós é tentar descobrir a origem da ideia. E isso não é muito claro. Então, responder do texto da Torá simplesmente não procede. A pessoa provavelmente não leu a Torá com atenção, que é o que acontece na maioria dos casos. O que pode ser, segundo até o Rabino Zev Farber, pode ser que essa prática existisse nos períodos anteriores ao Segundo Templo, pode ser que ela represente uma alternativa à prática refletida no texto sacerdotal de Vaikra, mas a verdade é que nós não sabemos exatamente. Nós sabemos que o texto não diz, disso nós sabemos. E, por exemplo, nós temos a famosa história do Davi e da Batsheva. História lá de Shmuel Bet, capítulo 11. Na cena, o Davi vê a Batsheva e a palavra hebraica para descrever o que ela estava fazendo é rohatzat. E rohatzat quer dizer se lavando com água. O texto não diz que ela estava indo no mikve, diz que ela estava se lavando com água. E enquanto, portanto, ela se consagrava da sua impureza ritual. Então, o que se presume é que a história está dizendo ao leitor que ela estava se lavando como parte de um rito de purificação para remover a impureza de Nidá. Portanto, para remover a impureza de Nidá no ideário daquela época, não era em mikve, era se lavar, que é diferente de mikve. A pessoa não vai em mikve para se lavar, a pessoa vai em mikve para emergir na água, para mergulhar e emergir de lá. Esse é o processo do mikve. Não tem nada a ver com se lavar. Pelo contrário, você tem que se lavar antes do mikve. Então, note bem. Por outro lado, isso pode ser uma expansão natural do rito de purificação masculino, que em algum momento foi entendido pela população que devia incluir mulheres também. No período do Segundo Templo, nós podemos dizer que água era um recurso que estava mais prontamente disponível, o que tornou o banho como algo muito popular. Isso desde a época dos Macabeus e muito antes até. Considerando a realidade social subjacente de que lavar seria uma maneira de produzir limpeza, preservar a saúde, e que as mulheres, depois dos seus períodos, provavelmente iam dar preferência para isso, até por mudanças hormonais, calores e tudo isso que é relacionado para o que o banho é um alívio, especialmente antes da invenção de produtos femininos, há boas razões para supormos que as mulheres teriam acesso a banhos constantemente ou a usariam mais frequentemente do que se supunha. E o Rabino Zev Farber ainda comenta que isso também pode ser verdade para mulheres do período do Segundo Templo com acesso à água, o que explicaria a história de Batsheva, cuja redação provavelmente ocorreu nesse período. Então, combinando isso com o foco no conceito de pureza ritual, que é um conceito do final do período do Segundo Templo, temos amplas razões para pensar que o que aconteceu foi uma extensão cultural, natural, do rito que outrora teria sido promulgado para homens, sendo então expandido para mulheres. Mas o Rabino Zev Farber comenta que continua pouco claro que isso teria sido uma alahá, que isso teria sido uma obrigação, tal qual é feito hoje no judaísmo. Nós temos textos antiquíssimos e ele cita o Quram, a alahá do Quram,
que coloca situações nas quais a mulher teria que ir no mikve ou não. Só que o problema é que o texto está muito em pedaços, fica meio difícil de interpretar. Mas o que os pesquisadores conseguiram até agora mostra que haviam circunstâncias onde eles diziam para Nidá ou para Zavá mergulhar, portanto, não seguindo o texto do Vaikra, que não diz para fazer isso, e também sobre pessoas que entrassem em contato que deveriam ir mergulhar. Então, o que parece é que a seita de Qumran ou absorveu essa ideia, ou foram eles que a propagaram. E daí, o que nós sabemos é que para os rabinos teria havido um impulso ainda mais forte para fazer isso. Posto que as leis de pureza e impureza ritual se tornaram leis teóricas no judaísmo, depois da destruição do templo, porque todas essas leis só têm que ver com o acesso ao templo e com mais nada fora de lá. Tudo que manda fazer, se purificar e tudo, é para que a pessoa tivesse acesso ao templo. E, portanto, sem templo não tem sentido o sistema. Por causa disso, os rabinos então transformam o conceito de Nidá, aumentando sua importância e expandindo seu significado artificialmente mesmo. E uma vez que, de acordo com Vaikra 18 e Vaikra 20, seria proibido ter relações com a Nidá, ou seja, esses dois textos da escola chamada Escola de Santidade, que foram adicionados ao texto da escola sacerdotal, não sendo originários dela, mas os rabinos receberam ambas as tradições mescladas e não tinham consciência das fontes distintas, essa intervenção da Escola de Santidade sobre os textos da escola sacerdotal gerou um impacto aláhico, nos quais fizeram então os rabinos legislarem que o texto de Vaikra 18 e 20 estaria então relacionado ao nosso. E esta lei de pureza em particular então acabou sobrevivendo por isso com esta argumentação. E um ritual separando o estado de Nidá do estado de pureza ritual se torna ainda mais significativo, já que é o único ritual de purificação remanescente como experiência vivida, porque todos os demais não são mais experimentados. Se as especulações dadas até aqui têm ou não algum mérito, o fato é que os rabinos acreditaram que as mulheres precisavam da imersão para se tornarem ritualmente puras. Como que a dizer que permanecer ritualmente puro seria uma questão. O problema, como nós já falamos, é que a Torá não diz isso. A Torá não diz que é necessário ficar ritualmente puro. Ela diz que não pode entrar ritualmente impuro no templo ou no Mishkan, ou seja lá, para mexer com coisa sagrada. Ela não diz que na sua vida particular isso tem qualquer tipo de efeito. Então, considerando que os rabinos tinham certa consciência disso, como é que eles defenderam a prática dele? Bom, eles não tinham texto para defender, porque se tivessem, eles utilizavam. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um Midrash. Então, isso nos autoriza a entrar numa terceira parte da nossa reflexão. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os estudos por aqui. Nessa terceira parte da nossa reflexão, nós vamos olhar para as comprovações midrashicas para dizer que uma Nidá ou Zavá devia se lavar e devia se tornar ritualmente puro. Primeira sugestão teria vindo de ninguém menos do que ele, o incomparável Rabino Akiva, grande defensor deste conceito e autor de um dos midrashim mais antigos a esse respeito, defendendo e, portanto, mostrando que o conceito não era originário, porque por isso que precisava ser defendido, da imersão da Nidá como um requerimento que viria de um Baraita. Esse Baraita, essa discussão tradicional, está no Talmud Bavli, no Tratado de Shabbat 64b, caso você queira consultar o Sefaria e ir lá ler a discussão. Consta também na Sifrá de Zavim, no 5º capítulo, 12º parágrafo. Então esse Midrash aí está comentando uma frase nos versos finais de Vaikra 15, e o comentário segue assim: Zotorazav asher tetze mimenu שכבת זרע לטמאת בה, ודבה והנידתה והזב ותזובו זכר הנקבה לאיש אשר ישכב עם טמא. Tal é o ritual para quem tem um fluxo, para quem tem uma emissão de sêmen e se torna impuro por isso, e para quem está na menstruação, e para qualquer pessoa, homem ou mulher, que tiver o fluxo a respeito do qual se deitar com uma mulher nidá, uma mulher impura. Então, muito bem, esse é o texto.
pegando essa expressão aí de mulher impura, não é? Se você olhar, é uma expressão bastante que chama atenção, mas é principalmente a frase vedavá venidata, essa é a frase que chama atenção ali, porque essa frase isolada do contexto todo pode significar assim, enfermidade menstrual. Pegando isso daí, o Baraita prossegue na seguinte ideia. Então, ve'adavá benidata, né? Aquela que tiver com a enfermidade da menstruação. Essa frase pode ser traduzida dessa maneira, se isolada do resto. E aí diz assim: Hasidem marishoinen namuru shelo tichechol veshelo titparkes veshelo tikashet bebigdei tseovionim ad shebarabi Akiva velimed אם כן נמצאת אתה מנהגה על בעלה ונמצאת בעלה מגרשה אלא מהתלמוד לומר וידבה בנידתה עד שתבוא במים. Então olha só como que o Midrash discorreu. Então a frase que foi isolada é aquela que está com a enfermidade menstrual. Aí vem um comentário. Os justos antigos, os piedosos antigos, veja que, portanto, a fonte não é a Torá. Os piedosos antigos. Os piedosos antigos costumavam dizer que essa frase ensinaria que uma mulher não pode usar delineador, aquele dos olhos, tipo dos egípcios, maquiagem ou roupas coloridas quando estiver nidá. E isso foi assim até que o Rabino Akiva veio e disse: você vai acabar se tornando repulsiva para o seu marido, que pode querer então se divorciar. Em vez disso, o que a frase, né, enfermidade menstrual vem ensinar? Que ela permanecerá no estado menstrual até que seja imersa em água. Então olha esse Midrash, né? Esse Midrash constrói uma cena. Nessa fonte, o Rabino Akiva fez uma leitura do verso, que isolado é traduzido como enfermidade menstrual, como uma referência oblíqua, digamos assim, à exigência de uma mulher mergulhar em água para remover esse status. Por que ele usa tudo isso? Porque isso não está no texto da Torá. Porque se tivesse, bastava citar o texto e dizer, está aqui, a Torá diz isso, né? Mas veja, não, ele tira de uma outra conclusão. Interessante, né? Para o Rabino Akiva, a utilidade dessa leitura estava em cancelar uma leitura dos Hassidim, né, dos piedosos, que haviam interpretado esse mesmo texto para significar que a mulher, durante o seu período de nidá, não podia se embelezar de modo algum. E o Rabino Akiva achou que isso estava errado. E é muito interessante. Não é mostrar que, geralmente, quando você pega textos dos fanáticos e lê alguma coisa atribuída aos Hassidim, aos piedosos, eles costumam passar a ideia disso como sendo uma coisa a se imitar. Olha, os piedosos faziam assim, então nós devemos fazer assim também. Mas o próprio Rabino Akiva pega o sentido oposto. Os piedosos disseram tal coisa, mas a gente não deve fazer o que eles disseram. Só que aí no que ele disse, a gente não deve fazer o que eles disseram, ele propõe então essa ideia que se tornou popular agora, de que a mulher tem que então se banhar para poder sair do status de impureza ritual. Embora a Torá diga que o status saia sozinho, na verdade. E tem esse texto. O texto da Sifrá, que eu falei que isso está nesse Midrash do Talmud e também na Sifrá, é um pouquinho diferente desse. E o texto da Sifrá assume que mesmo esses Hassidim, esses piedosos, teriam acreditado que ela teria que se lavar, né? Então é uma pequena alteração. E na versão da Sifrá da história, a diferença de opinião entre o Rabino Akiva e os piedosos não era se ela se devia ou não se lavar, porque aqui pareceu que sim, né? Mas que os anciãos, os piedosos, achavam que ela tinha que se lavar e também se enfeiar, digamos assim, né? Só que nas duas versões, o Rabino Akiva usa a frase para dizer que ela tinha que fazer esse banho para não ter que seguir a política, digamos, anti-maquiagem, que seria a política dos antigos. Rabino Akiva, então, era a favor de que a mulher continuasse se embelezando, mesmo depois do período. Uma visão, né? Podemos dar aí um joinha para o Rabino Akiva, dadas as devidas proporções da época. Mas a questão que estudiosos como o Rabino Farber mesmo coloca é
Como é que nós devemos entender o Midrash do Rabino Akiva? Uma interpretação, considerada por ele radical, inclusive, seria dizer que o Rabino Akiva inventou as exigências que as mulheres deviam mergulhar em água depois da Nidá, como uma forma de neutralizar uma prática que ele considerava abominável, que é a prática de enfeiar a mulher no período de Nidá. Né? Note isso, porque segundo essa versão do Rabino Akiva, os anciãos não falavam para a mulher se banhar depois de Nidá. Eles falavam para elas não se maquiarem e ficarem nesse período como se fosse de luto, né? Até passar o período de Nidá. E o Akiva achava que isso não devia ser feito. Deixa a mulher se pintar e fazer as coisas dela, só que ela se banha no final do período, pronto. Né? Se banha, modo de falar. Ela vai no mikve, mas a ideia, então, ela tem que emergir da água, e esse seria, então, a exigência akiviana do negócio. Então, note que é um pouquinho diferente também do que é popularizado. Só que o Rabino Akiva só inventou. Veja, ele não citou versículo, ele não mostrou de onde era, ele não disse que isso era uma antiga tradição dada por Moshe desde o Sinai, como costumam mentir fanáticos sobre isso. Ele sabia que isso não está no texto da Torá, então ele simplesmente diz que tinha essa rusga aí entre os piedosos e nós decidimos assim. Não é? Ele procurava algum tipo de base geral das escrituras, mas ele também sabia que não está escrito diretamente no texto. E nós temos alahistas que procuraram corrigir isso. Nós temos alahistas medievais. Então nós temos o Rabino Yitzhak de Dampierre, que comentou no Tosafot da Masechet Yevamot 47b. Temos também o Rabino Moshe de Kouchi, né, o Semag, nas suas proibições. Todos eles consideram essa drachá, essa explicação midráshika, como a fonte da autoridade que provaria que seria deoraita, bota aspas aí, que a Nidá ou Zavá tem que mergulhar no mikve. Note isso muito bem, porque esses medievais estão chamando de deoraita uma opinião do Rabino Akiva. Deoraita a gente costuma chamar só o que está escrito na Torá. Mas esses medievais, esses três, começaram a popularizar que a opinião do Rabino Akiva também pode ser considerada algo deoraita, o que é um certo desvio da coisa. Seja como for, o Midrash do Rabino Akiva destaca o problema que nós estamos refletindo. Não existe base da Torá, ou seja, não é deoraita, no sentido tradicional da expressão, a prática da mulher mergulhar no mikve depois do período menstrual. Isso é uma dedução hermenêutica midrášica. E o problema não é esse, a regra existir. O problema é dizer que é deoraita, como os medievais ali fizeram. Então eles, de caso pensado, fizeram isso. O pessoalzinho depois que vai ler o que eles disseram e não vai verificar as fontes, simplesmente acredita nisso, mas esse é o problema. Esse é o problema da nossa discussão. Não é deoraita a coisa é midrášica. E não tem problema nenhum ser midrášica, mas preciso reconhecer que é. Até porque todo o rigor e toda a ameaça que é feita em torno disso, e toda, inclusive, perseguição contra, por exemplo, israelitas seculares, não religiosos, com base nesses conceitos, cai por terra, se torna uma perseguição inútil, uma grande estupidez por parte dos fanáticos, porque quando você olha de perto a coisa não é do jeito que eles estão dizendo. Isso é relevante para nós, né? Então, o que nós vimos aqui é que a natureza do conceito da dedução do Rabino Akiva era como o Rabino Akiva, ou seja, era uma coisa de natureza midrášica. Tudo que o Rabino Akiva era assim, tudo que o Rabino Akiva fazia era desse modo, né? Então, isso demonstra que o Talmud estava ciente de que não existe um verso da Torá, né, uma arma secreta, para provar que o requerimento de Nidot ou de Zavot seria imergir na água, né, e dali emergir ritualmente purificada. Então note isso, porque esse é uma primeira sugestão dentro desta terceira parte da nossa reflexão. Há uma segunda sugestão. Essa segunda sugestão da suposta origem desta regra teria vindo do Rav Yehudai Gaon. Então, note isso, porque o Rav Yehudai Gaon é um Rav do século VIII. Ele é bem posterior a tudo isso. E essa sugestão é um pouco mais, eu considero, pessoalmente falando, mais honesta, intelectualmente honesta. Ele deu uma responsa editada
pelo rabino Yaakov Musafia, mais conhecido como Lick, que coloca lá um monte de respostas e, portanto, responsas do Rav Yehudai Gaon. E quando fala de Nidá, a resposta dada por ele foi: Tevilat lenidá mina Torá minai ve'amar kal vachomer mimagá. Ou seja, perguntaram para ele outro assunto. De onde a imersão de uma nidá aparece na Torá? Essa foi a pergunta. A resposta: isso é um argumento dado por lógica de que o contato dela requer lavagem. Então veja, ele tinha absoluta consciência e não mentia sobre isso. Isso é uma época muito rara, muito antiga, quando rabinos não mentiam. Era uma época muito antiga essa, né? Então ele não mentia e ele disse que não tem nenhum texto da Torá que diga que a mulher tem que se banhar depois do período. Isso era uma coisa, um argumento, ele disse a fortiori, uma conclusão considerada lógica. Portanto, toda a lógica pode ser questionada. Então ele estava consciente de que não tem nenhum lugar na Torá que diga que uma nidá tem que mergulhar em água. E aí ele constrói um argumento, né? Ele diz: uma vez que, qual que é a lógica que ele quer aludir? Uma vez que, Vaikra 15, diz que se alguém tocar em algo que a nidá tocou, a pessoa tem que se lavar para ficar puro, então certamente a própria nidá teria que fazer a mesma coisa. Essa é a lógica. Então esse argumento é muito melhor, né? E essa parece uma resposta intuitiva e muito mais intuitiva do que a sugestão do Talmud, diga-se de passagem. E não é surpresa nenhuma que foi só no século VIII que ela foi sugerida. Perceba aí, né? O Talmud está ecoando tradições lá do século 3, 4. Não demorou 400 anos para alguém sentar na mesa e dizer alguma coisa que prestasse sobre isso. E se deve notar, e aí comenta o rabino Zev Farber, se deve notar que isso levaria apenas a questão de você se lavar, essa conclusão dele. Porque quando o texto diz que se alguém tocar algo da nidá, ele tem que se lavar, o texto não diz que a pessoa tem que ir no mikve. Mikve não é para se lavar, mikve é para se mergulhar e emergir de lá. Se lavar é se lavar, é outra coisa, não é mikve, entendeu? Então essa lógica é uma lógica boa, posso dar um joinha para essa lógica, mas ela não defende o dever de ir no mikve, ela defende o dever de se lavar com água corrente, né? Se você quiser fazer um stretch, porque o texto nem diz que a pessoa que tem que se lavar com Maim Chaim, só diz que tem que se lavar, e quando o texto quer dizer com Maim Chaim, o texto diz. Portanto, embora a lógica seja boa, ela também não serve como justificativa do mikve para nidá. Olha que coisa interessante, caso você pense com bom senso a respeito disso. Mesmo assim, mesmo notando isso, algumas autoridades rabínicas sugeriram que a possibilidade da zavá requerer água viva, água corrente, seria grande porque o homem zav requer água corrente. Então, de novo, uma nova lógica da lógica da lógica. Ok. Eu, portanto, aceitaria essa dedução lógica da dedução lógica, mas, mesmo ela, não defende ainda o mikve, ela defende só a lavagem. Muito bem. E aí o rabino Zev Farber chega num ponto em que ele faz uma crítica à posição de Jacob Milgrom, o grande estudioso Jacob Milgrom. E ele nota que algo fascinante sobre essa reflexão que estamos fazendo é que ela encontra apoio em um dos maiores estudiosos e maiores acadêmicos para nós, que é Jacob Milgrom. Em seu comentário monumental da Anchor Bible do Sefer Vaikra, o Milgrom faz o mesmo argumento que o Rav Yehudai, provavelmente absolutamente ciente do comentário do Rav Yehudai, né? Afirmando que o texto simplesmente assume que a mulher deve mergulhar na água. Mas veja que ele falou diferente. O Rav Yehudai disse que a mulher tem que se lavar. Novamente, você não vai no mikve para se lavar. A pessoa que vai no mikve já tem que ter se lavado. Mas tudo bem, deu para entender, não é? Quer dizer, ele quis usar o argumento como quem diz, dá para entender um pouco mais disso. E essa questão de se lavar ou de abluir-se foi discutido por um outro livro de Daisy Michael chamado Ritual Density in Quran Practice, né? A densidade ritual na prática de Quran, falando justamente sobre abluções e tal. E tem uma porção de obras aqui relacionadas a isso, uma outra que se refere, que reagiram e criticaram o comentário do
Milgrom foi o trabalho de David Lawrence, chamado Washing in Water: Trajectories in Ritual Bathing in Hebrew Bible and Second Temple Literature, um livro de 2006. Lavar-se em água, trajetórias do ritual de se banhar na Bíblia hebraica e na literatura do Segundo Templo. Então, baseado nessas obras, o rabino Zev Farber diz que, para ele, o que vemos aqui é uma convergência fascinante entre o Midrash medieval e a erudição moderna. Isso é digno de nota. Não obstante, quando se considera esse argumento no contexto das outras leis de impureza ritual mencionadas no mesmo capítulo, o rabino Farber é de posição que a explicação não se sustenta. Nas leis do homem, que é Zav e tem uma emissão seminal, o requisito para a pessoa que entra em contato com ele ou que toca alguma coisa que ele tocou é se lavar. E isso é mencionado no texto de uma maneira muito consciente, 8 vezes, não menos. E a Torá demora para afirmar que o próprio homem tem que se lavar. Então é difícil de acreditar, ele diz, que a Torá de repente quis economizar palavras quando se trata de uma legislação para a mulher. Porque nós sabemos bem que a Torá esse não é o modo de operar da Torá, da legislação da Torá. Tipo assim, eu quis dizer a mesma coisa para ela, só eu tô com preguiça de escrever. Isso não cola muito, com todo respeito a Jacob Milgrom. A maneira como ele entende isso é que a mulher não precisava se lavar, não, senhor. Porque a impureza desaparece automaticamente quando a menstruação termina, ou seja, 7 dias após o término do fluxo. A impureza ritual da mulher some, deixa de existir. Veja, eu concordo 100% com o Rav Zev Farber, mas essas são as palavras dele. Quando se trata de coisas que ela tocou, no entanto, as regras usuais de impureza ritual se aplicam. Talvez seja porque quando o objeto se torna impuro, ele perde o status especial de impureza de Nidá ou Zavá e se torna um objeto impuro, exigindo regras comuns, que é aquela de lavar e esperar até anoitecer. Em apoio a essa interpretação, é notável que o texto não diz nada sobre uma pessoa que toca uma nidá ou um zavá com quem um homem tenha tido intimidade, dizendo que tem que se lavar. O primeiro fica impuro pelo resto do dia e o segundo por 7 dias. Não diz, e aí se lavará em água? Não diz isso. Diz que fica impuro. Então você espera o período e pronto. E o que acontece depois? Não é mais, Então, a proposta é que isso tinha que ver com esse espelhamento do conceito da impureza ritual da época. Como a mulher não precisava se lavar, o cara que teve relações com ela e que ficou impuro por 7 dias também não precisava, porque era aquele mesmo tipo de impureza. A impureza que sai sozinha. Muito bem. Parabéns para você que chegou até aqui. Agora nós vamos para uma terceira sugestão dentro desse tema. Essa terceira sugestão é de alguém também bastante famoso dentro desse nosso universo literário, que é o Rabbeinu Tam, o neto do Rashi. Então, uma outra possível fonte para a exigência de que uma nidá teria que emergir foi apresentada pelo rabino Yaakov Ben Meir de Rameropt, mais conhecido como Rabbeinu Tam. Ele viveu entre 1100 e 1171 e o Rabbeinu Tam apontou para uma passagem no Talmud Bavli, Masechet Avodah Zarah 75b, cujo comentário que ele faz da frase águas de Nidá, lá discutidas, o verso estaria sendo um comentário de Bamidbar 31, 23, que discute o que fazer com utensílios de cozinha, modo de falar, não é que os israelitas antigos tivessem cozinhas, mas eu digo utensílios utilizados para cozinhar, retirados de midianitas que foram mortos em conflito. O que o texto diz? O texto diz assim: Kol davar asher yavo baesh ta'viru vaesh v'taher ach b'mei nida itchata v'chol asher lo yavo baesh ta'viru b'mayim. Então, o que nós lemos aqui? Nós lemos qualquer objeto que puder resistir ao fogo, façam passar pelo fogo e será purificado, exceto que eles devem ser purificados com águas de Nidá. Qualquer coisa que não resista ao fogo, você deve passar pela água. Pronto. Como fala águas de Nidá, Bamei Nidá, o Talmud interpreta a frase Bamei Nidá como a água em que a Nidá mergulha. Entendeu? E o Talmud faz uma interpretação dizendo que é de 40 CA o volume dessa água, que digamos assim a quantidade mínima. Então, aproveitando esse comentário, como bom talmudista que era, o Rabbeinu Tam sugere que esta aí é que pode ser a fonte da lei
agora considerada deoraita por esse motivo, por estar sendo derivada de uma interpretação de texto da Torá, no qual um texto da Torá pode ser apontado como a referência, né? Agora eu tenho um texto, dado o requerimento de que a Nidá faça um mergulho e possa emergir da água ritualmente pura. E o Rabino Farber, e eu também corroboro, observa o seguinte: esse midrash é excelente. Esse é um bom midrash. Né? Só que, do ponto de vista pshat, com certeza essa não é a intenção do versículo. Esse é o lado fantástico da análise, né? Funciona como midrash, é verdade. Mas quando você quer extrair uma lei deoraita, acho que precisa um pouco mais do que isso. O texto de Bamidbar, que fala de Bamei Nidá, águas de Nidá, eles são referenciados em outro lugar, mas ao ritual de purificação de indivíduos que entraram em contato com o cadáver e que o rito envolvia borrifar água misturada com as cinzas da vaca vermelha, do que nós estamos falando de Bamidbar 19:9. E depois de explicar como fazer a mistura, o que a Torá diz lá? Muito simples. Ve'asaf ishtahor et efer apará ve'iniach michutz lamachane b'makon tahor ve'haita al'adat b'nai Israel mishmeret lemei nidá chatati. Então o homem limpo, tahor, recolherá as cinzas da vaca, a depositará fora do acampamento num lugar limpo para serem guardadas como água de Nidá para a comunidade israelita. É para a limpeza. Em outras palavras, a frase águas de Nidá é um termo técnico da Torá para falar da mistura da vaca vermelha. Não tem nada que ver comigo essa história. De novo, excelente o comentário do Rabbeinu Tam, mas não deu certo, porque não é isso. Como apontado inclusive pelo avô dele, Urashi, como apontado pelo Rashban, como apontado por Ibn Ezra, o significado pshat do texto é que os vasos dos midianitas precisavam ser purificados da contaminação de met, contaminação de um cadáver. E o motivo disso é que teve uma guerra e os proprietários foram mortos e tocaram nos objetos e morreram dessa maneira e contaminaram tudo. Portanto, a leitura que o Talmud faz é uma leitura midrashica, não é o pshat do texto e, portanto, é discutível a interpretação ser deoraita, como desejou que fosse Rabbeinu Tam. Isso foi boa tentativa, foi boa. Quarta sugestão, Rambam. Então, se você está conosco ainda nesse estudo, parabéns, kol hakavod. Nessa quarta sugestão, nós vamos lembrar do Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, no Mishneh Torah, Ilchot Kodeshin, Isurei Biah, 4º capítulo, 3º parágrafo. O Ramban segue a opinião dos Geonim aqui, lembrando que o Mishneh Torah é obra da juventude do Ramban, quando então ele refletiu os ensinos dados pelo seu pai e pelos seus professores, onde ele estudou lá no Egito. Então aqui não é exatamente o Ramban do Guia dos Perplexos. Esse é o Ramban garoto, o Ramban jovem, o Ramban que reflete, olha, entendi, estudei tudo que é necessário que alguém com esse título, rabino, tem que saber. Estudei tudo isso daí, está aqui a evidência. E ele, portanto, está refletindo a visão dos Geonim. E o Rabbeinu Bachya Ben Asher, no comentário que faz para Vaikra 15:19, se refere a esta posição como uma posição dos Geonim. Por isso que o Rabino Zev Farber está apontando que o Ramban está seguindo a visão dos Geonim, porque o Rabbeinu Bachya Ben Asher ilustrou ser esse o caso. Muitos dos comentaristas do Mishneh Torah, porém, vão dizer que o Rambam aqui está seguindo a Sifrá, uma obra muito mais antiga e, portanto, muito mais embasada. Mas acontece que não tem nada sobre isso no texto da Sifrá. Como nós falamos antes, a Sifrá tem um midrash diferente sobre esse assunto. Portanto, os que dizem que o Rambam está se baseando numa Sifrá estão repetindo aquilo que ouviram de algum rabino, que também repetiu o que ouviu de outro e ninguém pesquisou nada. Eles não são nerds, como nós, que vamos olhar a fonte para descobrir se o que foi dito procede mesmo ou não procede. Mas a evidência maior, portanto, é que o Rambam estaria seguindo os Geonim. E o que acontece é que nós temos aqui mais uma origem midrashica da regra, não uma origem deoraita. O Rambam, citando Vaikra 15:18, fala da purificação pós
ato sexual. Então o texto diz: Vaisha asher ishkav ish otah shechva zara verachatzu b'mayim v'tam'u ad ha'arev. Então, se um homem tiver relações com uma mulher, eles se lavarão em água e permanecerão impuros até a tarde. Então, falando do requerimento de nidot, zavot e yoladot, nidot, menstruantes, zavot, com fluxo, e yoladot, parturientes. Sobre isso, dessas pessoas imergirem em água depois para que se purificassem, o Rambam explica que a regra veio de um midrash sobre esse verso. Então, o que ele diz é: elas se lavarão em água, né? Eles se lavarão em água. Isso é um verso paradigmático. É isso que ele chama, binyan ave, né? Para qualquer pessoa que seria ritualmente impura. Ele ou ela permanece impuro até que mergulhe no mikveh, né? No caso. E, como nós já falamos antes, essa leitura funciona como suporte midrástico para a prática de uma lavagem nidá. Se você admitir que é uma interpretação midrástica, funciona. Mas não é plausível se você disser que a Torá diz isso, que é um pshat. Não é um pshat. O próprio Rambam diz: isso é um suporte midrash, ok? Então isso quer dizer o quê? Que toda perseguição religiosa que acontece contra pessoas que porventura não sigam o rito do jeito que os ortodoxos estão falando é uma perseguição de extrema estupidez, que merece um troféu de estúpido do ano. Porque todos os comentários que nós vimos, todas as fontes, são conscientes da origem midrástica, e mesmo quem tentou forçar a barra não obteve sucesso, né? Então a regra existe, mas a regra é midrástica, e os mestres que a transmitiram disseram que era midrástica. Sendo midrástica, não justifica perseguição, caso você tenha um grupo diferente, que interprete diferente, porque tem uma outra visão, seja lá qual for a visão. Ou você tem uma pessoa menos observante, que por acaso não observe a regra do jeito que o fanático quer que observe. Mas a fonte é midrástica. A pessoa não está violando Torá, né? E anteriormente, em Vaikra 15, vimos existir uma discussão sobre emissões seminais fora do contexto do sexo, possivelmente noturnas, mas o texto não diz. E a Torá, então, se volta para o caso mais padrão da sexualidade, para dizer que isso ainda torna o homem ritualmente impuro, afetando também a mulher. E há pouca razão para supor que este verso foi feito para se aplicar a nidá ou zavá, porque o texto está falando, como nós vimos antes, a Torá separa a tumá, né, a impureza ritual normal da impureza ritual anormal, ou seja, aquela que é inevitável e decorrente dos acontecimentos normais da vida, sexualidade, menstruação, coisa normal, daquela que a Torá considerava anormal, né? O cara pegou uma doença, porque o cara é promíscuo e tal, e aí ele pegou uma doença, ou ela pegou uma doença, não é, no caso. Aí não, aí envolve pecado, aí você tem que fazer uma oferta, porque aí, né, entendeu? A Torá faz uma diferença nesses casos. Então, é difícil afirmar, por uma questão de pshat, de ler o texto como o texto é, dentro da tradição mesma, que Vaikra só desejasse mencionar a lavagem uma vez e não trabalhasse com a suposição de que o leitor preencheria as lacunas com o restante no resto do capítulo. Perceba isso, né? Muito bem, a que conclusão chegamos? O que vimos hoje nessa paraxá foram vários esforços midráshicos tardios, esses que nós mencionamos, para tentar ancorar que a imersão para a humanidade, ou zavá na Torá, seria uma obrigação deoraita. Como nós vimos, é o oposto. A Torá não diz que tem que fazer isso e não tem base explícita na Torá. Nós vimos que o judaísmo, enquanto tradição midrástica e interpretação midrástica dos textos, criou essa interpretação e a popularizou, vendo a necessidade de imersão após menstruação como se fosse algo deoraita, embora não seja de fato deoraita. Talvez, como evidenciado pela história da Batsheva, se lavar teria sido uma prática comum das israelitas, e isso falando do período do primeiro templo para o segundo. Pode ser. Mas não se sabe quando essa prática se tornou universal, e certamente os rabinos a tomavam como certa
E assim fizeram caraítas e assim também fizeram os Shomrim, os samaritanos. Uma vez que a prática da lavagem, então, se desenvolveu no ritual do mikveh, não é surpresa que o desejo religioso fosse colocar essa lavagem sobre a nidá, né, por meio de uma rúbrica, digamos assim, um pouco mais forte, e dizer que é deoraita, que é um rito de purificação, que é a pureza da família, que se você não é nem judeu se você não fizer isso. E eu acho que então, só quando essa ideologia surge, é que a prática se tornou suficientemente difundida e os rabinos que então a promulgaram começaram a sentir a necessidade de encaixar versos bíblicos com isso. Ou seja, que outrora isso era uma prática cultural, sem essa imposição por meio de religião, sem dizer você só é da minha religião se você fizer isso, mas que possivelmente no período da promulgação do misticismo e de todas as crenças místicas associadas a isso, né? Forças de impureza são forças demoníacas e não sei do que. Aí é que você vê, né? Você começar a inventar versículos bíblicos ou mesmo mentir deliberadamente, como dizer que está escrito na Torá, em algum lugar lá, está lá, né? Ou então mostrar um versículo que não está falando disso e dizer que está falando disso, né? Tem várias formas de você fazer isso. Mas como vimos, o fundamento é midrástico para essa prática antiga de se lavar. E, portanto, o rito era se lavar e não mergulhar em mikveh. Atualmente, mikveh é uma prática associada às mulheres, de uma maneira, digamos, predominante. Claro que em meios ortodoxos, antes da reza também, muitas sinagogas hacídicas tem mikveh, kolel tem mikveh, muita yeshiva tem mikveh, os caras vão no mikveh. Eu também fazia a mesma prática em kolel satmer, antes de rezar, mikveh primeiro, depois reza, né? Então tem tudo isso. Tem a questão do tevilat keilim também, que é um mikveh pequenininho para utensílios que você compra. E ela se tornou culturalmente sinônimo do fim do estado de nidá para mulheres e também um sistema de controle dos rabinos da vida das pessoas. Através de quem vai ou não vai no mikveh, os rabinos meio que controlam quem é que está obedecendo e quem não está, porque a guardiã do mikveh também é a cagueta da comunidade que vai dizer quem é que segue, quem não segue, sabe? Aquela história de várias religiões que tem a velha fofoqueira que conta sobre a vida de todo mundo. Isso aí também existe no judaísmo, né? Tem a figura que vai, né, dizer, aquela é, aquela não é, essa foi, essa não foi, vai controlar a vida das pessoas. É um método de controle social esse método, muito eficiente em meios fanáticos, né? Embora as origens dessa prática, como vimos, sejam obscuras, a lavagem ou imersão em água mudou de um ritual predominantemente masculino, sem dúvida alguma, com foco na pureza ritual para acesso ao templo, sem dúvida alguma, para um rito feminino, curiosamente, com foco na disponibilidade sexual e na ideia de casamento e pureza familiar. Então veja que o rito mudou muito, 180 graus. Era uma coisa para uma finalidade, foi transformada em outra por meio de midrash. É isso que deve ficar importante. Eu espero que essa seja uma lição relevante para você pensar sobre isso e principalmente para que você não mais julgue pessoas, né, caso você o tenha feito ou faça, com base nisso. Como você viu, o sustentáculo desses conceitos rituais são bastante artificiais, eles não justificam brigar com ninguém por causa disso. Não é verdade? Muito bem, então nós ficamos por aqui. Coloca a voz a você que acompanhou o estudo até o final. Se ainda não deixou seu like, deixe. Se você não for inscrito e deseja aprender mais sobre conceitos mais aprofundados neste tema, você é convidado a se inscrever. Se desejar, você pode se tornar Havruta no Beit Midrash, ajudá-lo a existir e a se perpetuar no mundo. Coloca a voz a cada um e até um próximo estudo. Leitra.